Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Luz e paz aí pro seu coração, pra sua vida. Hoje é sábado, dia de tratamento espiritual presencial. Muita gente aqui na Grande Belo Horizonte, na cidade de Joatuba. Olha que lindo, né? Participando do tratamento ao vivo com os amigos espirituais. Gente, só quem participa sabe o que significa isso, né? Vai chegar a sua hora, tenho certeza, né? Vai chegar, tudo tem a hora certa. E eu quero ter essa alegria, pelo menos uma vez, você possa entender que energia extraordinária a gente consegue viver aqui na Terra. De amor, de confraternização, de paz. É uma bênção. Mas enfim, seguindo nossa pílula inspiradora do bem, hoje eu queria conversar com vocês sobre o nosso destino. Nossa capacidade de interferir no nosso destino. Até que ponto, né, que a gente fica preso à ideia de que a gente não pode interferir no destino? Eu já gravei muitas pílulas sobre isso, já fiz maratonas a esse respeito. No curso nosso da vida quântica, no próprio curso do coach financeiro, eu falo muito sobre essa loucura que as pessoas têm de que isso é destino, eu tenho que passar por isso, não tem nada disso. Né? Muito antes, pelo contrário, né? Nós temos tendências, mas Deus nos deu o livre-arbítrio para modificar as tendências. Então não vou ficar repetindo esses conceitos, porque a gente já trabalhou eles aqui, né, algumas vezes com vocês. Hoje, especificamente, eu queria reforçar uma outra abordagem. A abordagem de que você pode escolher as lembranças que você quer ter de você mesmo daqui a 10 anos, 15, 20, moldando o seu destino. Deixa eu dar um exemplo prático. Todas as vezes que eu tenho uma dúvida sobre algo que eu devo ou não fazer, eu estou falando isso de verdade, eu, Ricardo, todas as vezes eu me pergunto, daqui a 20 anos, sabe, como eu gostaria de lembrar que eu agi nessa situação? E é muito incrível como isso funciona, porque normalmente, quando eu estou fazendo uma coisa certa, meu coração fala, muito bem. Tipo assim, segue, Ricardo. Por exemplo, daqui a 20 anos eu gostaria de lembrar que eu fui capaz de manter a disciplina de gravar as pílulas por 30 anos. Já tem quase 10, com mais 20, quem sabe, né? Se Deus me permitir. Eu adoraria isso. Então isso me dá foco e disciplina. Olha que interessante. Mas sei lá, por algum motivo, daqui a 20 anos eu achasse, não faz mais sentido, as pessoas não gostam, não me faz bem, eu deixaria de gravar. Então, obviamente isso não vai acontecer, né? Graças a Deus isso não vai acontecer, só um exemplo. Quando você começa a entender que o seu destino ele pode ser construído através das escolhas conscientes que você faz no presente e que você é que é responsável pelas escolhas, não é seu marido, não é sua esposa, não são seus filhos, não é ninguém que te rodeia. Essas pessoas que você ama, elas obviamente interferem, mas quem determina é você, a vida é sua, o livre-arbítrio é seu. Quando você desencarnar, é você que vai assumir a responsabilidade pela omissão ou pela ação que você teve em relação a tudo. Lembre-se disso. Porque tem muita gente que adora fingir, isso não é comigo, porque meu marido, porque minha esposa, eu não faço isso porque os meus filhos. Para de se esconder atrás dos outros. Todos nós temos deveres, responsabilidades, lógico, né, com a família, com a sociedade, mas, gente, você tem que escolher como que você quer chegar no mundo espiritual. André Luiz, no livro Missionários da Luz, belíssimo por sinal, retrata diversos casos de pessoas que viviam com essa desculpa esfarrapada de não fazer, por exemplo, a caridade, não fazer o bem, dizendo que não tinham tempo, colocando a culpa na família. Meu marido não gostava que eu saísse. Meus filhos me exigiam muito. Aí chegaram no mundo espiritual falidos, numa tristeza profunda. Entendeu a ideia? Não, gente. Você tem sim que se perguntar, como é que eu quero construir o meu destino? Por exemplo, eu, Ricardo, quero ter a alegria de saber no final desse ano que eu li diversos livros que eu gostaria de ler e que retive esse conhecimento. É um presente que eu quero me dar. Entende? Para mim isso é importante. Então eu vou moldar, e já estou moldando, diga-se de passagem, meu destino. Eu tenho meu destino dos livros que eu leio, outros que entrarão, e eu quero me dar essa alegria no final do ano. Sabe, no final desse ano, eu quero lembrar que eu fui capaz, por exemplo, de fazer diversos tratamentos espirituais. Esse ano a gente já está fazendo tratamento espiritual presencial, né? Constantemente, fizemos grande em Belo Horizonte, vamos ter outros, vamos ter nos Estados Unidos em breve, a gente vai ter em Salvador, em Aracaju, olha que lindo, a gente vai ter hoje, né, aqui. Eu quero ter essa alegria de falar, nossa, a gente conseguiu se organizar para levar essa bênção dos tratamentos para tantos lugares. Você entende? Então, quando eu tomo essa decisão, eu estou moldando o meu destino. Ricardo, mas se der errado, não importa, eu me coloquei a serviço e à disposição daquilo que fazia sentido para mim. Agora, imagina a ideia. Quando nós não tomamos as nossas escolhas, não fazemos as escolhas, as pessoas fazem por nós. Gente, se você não determinar quem você quer ser, o hábito que você quer ter, como que você quer cuidar do corpo, da sua alma, as outras pessoas vão escolher por você.
Elas vão escolher o que você vai comer, elas vão escolher quando você vai sair, elas vão escolher o que você vai fazer. E aí daqui a pouco um dia você acorda descobrindo que você abriu mão da sua vida para viver a vida dos outros. Aí você vai querer colocar a culpa nos outros? Não, a responsabilidade é sua que se omitiu de se posicionar perante o seu destino. Então escolha o destino que você quer ter, inclusive acolhendo as pessoas que você ama, tá? Não estou dizendo para você brigar com ninguém, não, pelo amor de Deus, ou excluir os outros, não. É simplesmente uma questão de espaço e respeito. Existe um espaço, né, que é nosso com quem a gente ama, mas é um espaço que pode ser compartilhado. Mas tem coisas que a gente vai ter que fazer por nós mesmos, porque nem sempre as pessoas que a gente ama estão no timing existencial de nos acompanhar. E tá tudo bem, desde que a gente não negligencie as necessidades da própria alma. E você? Que tipo de destino você quer construir? Quem você quer se tornar? Quais são as metas que você quer abraçar, se propor? Fale isso para seus amigos espirituais que estão te aguardando, você tomar a sua decisão para eles começarem a te ajudar de maneira mais efetiva. Tá bom? E olha, estou tomando uma outra decisão aqui, hein, no nosso destino. A partir do dia 13 de junho, isso mesmo, terça-feira, 13 de junho, 6h40 da manhã, começa um novo projeto que a gente vai oferecer para vocês, chamado Bom Dia Prosperidade. Bom Dia Prosperidade vai ser um projeto 6h40 da manhã, em que nós vamos estudar sobre espiritualidade e riqueza, meditar para que você comece muito bem o seu dia. Você que ama as pílulas, ama o evangelho, lá vai amar o Bom Dia Prosperidade, para você começar a sua vida como você nunca começou. Então anota na sua agenda, 6h40, dia 13, é uma terça-feira. Sem ser terça-feira agora, a outra. Nunca mais os seus dias serão os mesmos, que a gente vai começar esse dia da melhor maneira possível. Vamos fazer isso juntos? É um presente do Instituto Namastê para vocês, né? Nosso Instituto está fazendo aniversário e esse é um dos benefícios. Em breve terão outros, hein? Fique ligado que você vai descobrir outros presentes. Beijo grande, gente. Obrigado a você que compartilha as pílulas. Não deixe de compartilhar, não? Ajuda a gente a levar essa mensagem para o mundo e molde seu destino com Deus no seu coração. Até breve. Até muito, muito breve.